É que seja atingido o ponto ideal de avanço. Se ocorrerem novas detonações, a central voltará a agir da mesma forma. Os dois sensores de detonação recebem pelo terminal 2 energia positiva do terminal 30 da central. O primeiro sensor envia o sinal de retorno pelo terminal 11 da central e o segundo sensor pelo terminal 29 da central. As malhas de proteção dos dois sensores são aterradas pelo terminal 19. Alguns cuidados devem ser tomados durante a montagem do sensor de detonação para não danificá-lo. Para demonstrar estes procedimentos, utilizaremos o motor montado em um cavalete. Utilize trava química na rosca do parafuso de fixação do sensor. O torque de aperto dos parafusos de fixação dos sensores deverá ser 2 kg força-metro ou 20 newtons-metro. O teste dos sensores de detonação somente poderá ser efetuado através de um scanner. Porém, outros fatores podem causar problemas sem que os sensores estejam defeituosos. Vibrações provocadas por suportes de motor e coxins semi-soltos, folga de válvulas, etc. Podem criar ruídos que atinjam o bloco do motor, causando uma frequência igual à frequência da pré-ignição ou da detonação e enganando o sensor. Ele envia sinal para a central e esta reage atrasando a centelha em todos os cilindros, já que não consegue identificar qual deles criou o problema. Isto deixa o motor sem desempenho, aparentemente sem uma causa lógica para que isso ocorra. Quando se deparar com um problema como esse, faça um teste de estrada, analisando o desempenho do veículo. Desligue o sensor e faça o mesmo percurso novamente. Se o desempenho do veículo melhorar, corrija os defeitos que interferiram nos sensores. Para que a mistura esteja dentro do padrão ideal a maior parte do tempo possível, compensando as várias situações de funcionamento do motor, os gases de escapamento são verificados pela sonda lambda. Esta sonda é um importante sensor do sistema, já que a maioria dos seus problemas são causados por falhas em outros componentes. Por isso, sempre que for constatado um mau funcionamento da sonda lambda, antes de trocá-la, certifique-se que não existe mais nenhum outro problema em outras partes do sistema. A sonda lambda somente entra em funcionamento depois de atingir uma temperatura de 300 graus centígrados. Nessas condições, se a quantidade de oxigênio existente entre as duas partes da sonda, eletrodo positivo e negativo, tiver porcentagens diferentes, é gerada entre essas duas partes uma variação de tensão. Esta variação identifica o índice da diferença da quantidade de oxigênio entre o ar atmosférico e o gás do escapamento. Esta informação é passada para a central, que, se necessário, determina o ajuste da mistura. A sonda lambda está ligada à central pelos terminais 28 e 10. Sua malha de aterramento está ligada ao terminal 19 da central. Sua resistência de aquecimento recebe alimentação positiva pelo terminal 87B do relé da bomba de combustível
e seu circuito é protegido por um fusível de 10 amperes e possui aterramento próprio. Localize a sonda lambda. Com a ignição desligada, retire o conector da sonda lambda. Usando um voltímetro, posicione as pontas de prova nos terminais 3 e 4 do conector que alimenta a resistência. Ligue somente a ignição do veículo e verifique no voltímetro se chega a tensão da bateria. O tempo de duração da leitura será de aproximadamente 2 segundos, pois a resistência da sonda é alimentada pelo relé da bomba de combustível, que sem o funcionamento do motor é desarmado por ação da central. Se não chegar à tensão indicada, verifique primeiro se o relé principal se armou, observando se a bomba de combustível está em funcionamento, e depois verifique o fusível de proteção do circuito. Depois, verifique a continuidade dos fios do chicote elétrico. Usando um ohmímetro, examine o valor da resistência de aquecimento nos terminais do conector do sensor. Deve-se obter um valor entre 3 e 5 ohms à temperatura ambiente. Com a sonda aquecida, ligue o voltímetro entre o terminal 28 do conector, que está enviando o sinal de retorno para a central eletrônica, e o terminal 10, que está fazendo aterramento pela central eletrônica, mantendo todas as conexões elétricas ligadas. Com o motor aquecido, verifique o valor indicado pelo voltímetro, que deve estar entre 0,1 volts e 0,9 volts, em um número de intervenções que devem variar entre 6 e 8 vezes por segundo, o que só pode ser visualizado através de um osciloscópio. Se isto não ocorrer, desligue o fio do voltímetro que está ligado ao terminal 10, aterramento, e ligue-o a um bom aterramento no motor do veículo. Se a situação se regularizou, verifique o aterramento do sensor e volte a fazer o teste. Caso contrário, verifique se não existe algum outro defeito no sistema. Se houver defeitos, efetue as correções necessárias e faça o teste da sonda novamente. Se a sonda não corresponder, ela deve ser substituída. Quanto mais vezes a sonda lambda intervir na correção da mistura, melhor será esse resultado. Se as suas intervenções ocorrerem com uma frequência inferior a 6 vezes por segundo, a mistura não será corrigida convenientemente e o veículo poderá apresentar como indicação de irregularidade oscilações na rotação de marcha lenta do motor. Os gases criados pela circulação de combustível são armazenados no canister. A válvula de alívio do canister se abre periodicamente, dando passagem para estes gases até o coletor de admissão, para serem queimados juntamente com a mistura. Neste momento, a central diminui a injeção de combustível.